Querido Deus e eterno Pai, nesta madrugada, Senhor Deus, em oração, meditação da Tua Palavra, trago uma palavra para os meus irmãos e para as minhas irmãs, uma palavra que medita no Salmos 23, palavra conhecida, palavra que dá direção a cada coração e de fácil entendimento. Os salmistas do Salmos 23, o rei Davi, ele disse: "O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará." O rei Davi, ele tinha uma intimidade tão grande com o nosso Deus, com o Criador do universo, que desde criança Davi, ele era diferente dos seus irmãos. Por vários motivos, ele vivia mais na solidão na sua infância e na sua adolescência. Por ser o mais novo da casa, o rei Davi era mandado por todos e amado por poucos. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos um menino amado por sua mãe, cuidado por sua mãe, porque o amor de mãe é diferente do amor de pai. O pai muitas vezes rejeita o filho, usa para trabalhos pesados, cobra demais. A mãe sempre pode cobrar, botar trabalhar, mas sempre tem o carinho diferente. A minha mãe era assim. Meu pai mandava fazer as coisas, eu ia lá e fazia, e sempre tinha medo da reação dele, mesmo sabendo que ele não iria me agredir, me bater, mas eu ficava sempre preocupado se ele ia gostar ou não. Com a minha mãe eu fazia as coisas da mesma forma, mas ela tratava o resultado diferente. Então Davi, ele tinha uma intimidade com a sua mãe. No dia em que Deus falou com o profeta Samuel para ir à casa de Jessé, quando Samuel chega na cidade, ele causa um alvoroço naquela cidade. Ele causa algo diferente, porque todos tinham medo do profeta. O profeta, quando chegava no lugar, era o julgamento de Deus. E naquele dia, quando o profeta chega na cidade de Jessé, todos ficaram muito preocupados. Os maiorais da cidade correram e falaram: "Mas, senhor profeta, o que faz aqui? A mão de Deus foi lançada sobre nós." Mas o profeta tinha uma missão maior naquele momento. "Não, eu vou à casa de Jessé. Não se preocupem." Imaginem as falas do profeta. A Bíblia, que é a palavra de Deus, a nossa Bíblia, ela relata de uma forma muito resumida. Mas a conversa foi que ele ia na casa de Jessé, ter um encontro com a família de Jessé. E foi o que ele fez. Quando ele anuncia na casa já de Jessé para sua mãe de Davi, para o seu pai e aos seus irmãos, que ele estava ali com uma missão divina de escolher um rei. Logicamente, eles pensaram no filho mais velho. Eles pensaram que Deus estava escolhendo seu filho mais velho, o primogênito da casa. Mas Deus estava escolhendo o mais novo, o mais fraco, o mais desprezado. Talvez até esquecido, porque eles esqueceram de Davi naquele momento. E quando todos passaram, Deus dá uma lição para Samuel. E a lição que Deus deu para Samuel, esta lição vale para mim hoje, nesta madrugada, esta lição vale para mim. Quando ele fala ao profeta e diz que o homem vê de um jeito
Mas ele veio de outro. Ele sondou os corações naquela manhã. Ele dizendo para Samuel: não, Samuel, você não vê como eu vejo o coração. E aquele que ele via pelo coração não estava ali. E quando Davi chega, chamado pela sua família, e foram os gritos, gritando, e Davi vem correndo, eu sempre imagino essa cena de Davi ouvindo os gritos: vem, o pai está te chamando, o profeta está lá em casa. E imagino que tenha sido até a mãezinha dele que tenha saído correndo com um dos irmãos mais novos, ou talvez um outro escravo, um outro serviçal da casa. Davi, ele vivia numa região de montanhas, de pastos muitas vezes escassos. Ele estava longe com as suas ovelhas, mas ele imediatamente sai correndo, vem correndo, suado, não sabia o que estava acontecendo. Ele não era acostumado a ser chamado daquele jeito, daquela forma ali, porque quando o profeta falou que tinha que era para chamar o mancebo, eles já saíram correndo. Talvez aquele que foi chamar estava dizendo: mas Davi não merece, Davi não merece. O que Davi merece? Ser ordenado rei. E quando ele chega correndo na sala onde eles estavam esperando para sentar-se à mesa para comerem, Davi entra ali, cansado, correndo, sem saber o que estava acontecendo. Imagina a cena de Davi. Chega sem saber o porquê de estar ali. E quando ele vê, ele reconhece o profeta pela fala. Não sei, aqui não diz se Davi já conhecia o profeta ou não. Mas Deus conhecia. Levanta, Samuel, pega o azeite e unge. Este é o escolhido. A partir daquele momento, o pai, Jessé, os filhos, Abinadab, estava ali olhando, pensando talvez que seria ele. Por que não teria sido ele? Ele é um oficial do exército. Samar, da mesma forma, toda a casa, os demais irmãos. E ele é desprezado, faz tudo da casa. E a história para por aí. Aí depois ele já vai para o exército ajudar, levar comida para os seus irmãos. Já mata um gigante, já destrói um gigante, já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, já tinha cuidado da melhor forma das ovelhas. Este é Davi. Este é Davi. Meu querido irmão, a história conta de um grande rei, uma história longa. Essa história, meu amado irmão e minha amada irmã, é de um homem segundo o coração de Deus. E o Salmos 23 foi escrito nos momentos em que ele estava com a maior intimidade com Deus, dizendo ao Senhor dos Senhores: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus te abençoe. Pastor João Hamilton, levando esta mensagem do coração de Deus para você nesta madrugada. Que a cidade de Palmeira das Missões, onde eu resido, a tua cidade, tua casa, teu lar, sejam poderosamente abençoados. Eu creio e eu oro em nome de Jesus.